Olá, lords e ladies! Ao longo da história, o mundo produziu grandes senhores da guerra. Coragem, liderança, estratégia e ambição são algumas das principais qualidades que possuíam esses grandes comandantes militares, e imortalizaram seus nomes no hall da história. E é para falar sobre esses grandes senhores da guerra que eu estou aqui hoje, para juntos desvendarmos os 5 maiores comandantes militares da história. Me chamo Manuel Gabriel e sejam todos bem-vindos ao Desvendando a História. Mas antes, mostre que você também tem um coração nobre, já vai deixando um like caprichado, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. E assim você estará patrocinando o meu sonho de levar a história para todos. Se inscreveu, deixa o seu like, então simbora pro vídeo. Sun Tzu. A vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Sabe-se muito pouco sobre esse comandante chinês, mas o mais provável é que Sun Tzu teria vivido entre os anos de 544 a 496 a.C., em um período em que a sabedoria era uma arma imbatível de guerra. Sun Tzu é considerado um dos maiores estrategistas militares de guerra de todos os tempos. Ele era, além de guerreiro, também filósofo chinês, que escreveu uma das obras mais lidas até os dias atuais, A Arte da Guerra. Livro este que é usado muito no mundo do empreendedorismo, e por sua grande sabedoria, atravessar milênios, acabou imortalizando seu nome no hall da história. Saladino. Considerado como um herói lendário na cultura islâmica até os dias atuais, por seus grandes feitos e vitórias esmagadoras das cruzadas entre os muçulmanos e cristãos pelo domínio da Cidade Santa. Domínio esse que ocorreu no ano de 1187 na Batalha de Haitien. Além disso, Saladino também se tornou sultão e rei do Egito. Para poder vencer a Guerra Santa, Saladino teve como seu principal rival Richard Coração de Leão, o rei cristão da Inglaterra, com quem disputava o domínio da Cidade Santa. Com a vitória de Saladino, Richard e ele selaram um acordo de paz entre os muçulmanos e cristãos, no qual a cidade ficaria nas mãos islâmicas, mas os cristãos também poderiam visitar. Já em sua personalidade, Saladino agia com alguns princípios. Muitas das vezes, era muito misericordioso com seus inimigos e até poupava a vida deles. Porém, se esse fosse desrespeitado ou afrontado, aí ele tornava-se uma pessoa altamente fria e cruel, matando milhares e milhares de seus inimigos sem nenhum remorso. Um fato curioso sobre a vida de Saladino está justamente no momento antes da sua morte, dado o fato que ele era muito rico. Porém, quando ele morreu, estava pobre, mal tinha dinheiro para pagar pelo seu cortejo, já que esse dinheiro foi destinado à caridade. Gengis Khan. Gengis Khan foi o líder do maior império territorial do nosso planeta, o Império Mongol. Foi ele também responsável pela unificação das tribos mongóis. Porém, desde a infância, Khan teve que ser forte e conheceu a morte e a dor da perda de seu pai, que foi assassinado por envenenamento. E sua família foi expulsa do clã para poder viver sozinho nas estepes da Ásia. Porém, Khan sobreviveu às diversas adversidades impostas a ele e se tornou um exímio guerreiro, talentoso e famoso. E começou a reunir seus irmãos das tribos nômades na região da Mongólia, que fosse por meio da diplomacia ou pela força, para enfrentar seus maiores rivais, os chineses. Há relatos oculares que relatam pânico e pavor à distância, só de ouvir o som das hordas, daqueles guerreiros sanguinários e exímios arqueiros montados a cavalos, o que dava aos mongóis uma enorme vantagem em relação aos demais inimigos. Gengis Khan entrou para a história como um dos líderes mais sanguinários de todos os tempos, mas nada pode mudar o fato que ele foi um grande guerreiro, ambicioso e estrategista, um dos maiores que a Terra já conheceu. Júlio César.
Há poucos nomes em toda a história da humanidade tão conhecido como o general romano Júlio César, nascido de uma linhagem de nobres. Júlio César teve privilégios da nobreza quando era jovem, porém, com o fracasso político da família, ele perdeu tudo o que tinha e teve que se esconder para não morrer e recomeçar. Para isso, César se alistou ao exército romano. E lá, ele se destacou por suas habilidades de combate e estratégia, e logo se tornou um comandante de 4 legiões de tropas romanas, bem preparadas e disciplinadas pelo próprio César, que ele utilizou para fazer uma campanha política militar contra a Gália, já que os gauleses eram um povo que os romanos há muito tempo tentavam conquistar, mas sem nenhum sucesso. Até que César foi lá e conseguiu realizar essa proeza, e fazendo com que seu nome se espalhasse e ecoasse por toda Roma. Porém, o seu genro Pompeu Magno, outro grande comandante com medo de perder a influência política que tinha em Roma para César, coordenou com a ajuda do Senado uma campanha militar contra Júlio César, que acabou com a vitória de César, mesmo tendo um número expressivamente menor do que a de Pompeu. E depois disso, César foi eleito pelo Senado romano como o ditador absoluto de Roma, aonde implantou várias reformas políticas e administrativas. Porém, o Senado, com medo de perder o poder e o comando para Júlio César, temendo que ele se autoproclamasse imperador de Roma, no dia 15 de março do ano de 44 a.C., Júlio César foi brutalmente assassinado dentro do Senado romano. Alexandre o Grande, considerado por muitos o maior conquistador de todos os tempos, inclusive era uma das grandes referências do próprio Júlio César. Alexandre nasceu na Macedônia e desde criança teve vários mestres e mentores, dentro deles, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio filósofo grego Aristóteles, a quem ensinou a Alexandre medicina, filosofia, religião, lógica e arte, fazendo assim uma das principais influências na vida de Alexandre. Aos 20 anos de idade, após o assassinato de seu pai, o rei Filipe II da Macedônia, que tinha como principal objetivo de enfrentar a Pérsia, os seus maiores inimigos. Quando assumiu o trono, Alexandre enfrentou as revoltas gregas e pôs fim ao Império da Pérsia, terminando assim e atendendo o desejo de seu pai. Aos 32 anos de idade, Alexandre já tinha criado o primeiro grande império do Ocidente, e sem perder uma única batalha. Alexandre o Grande se tornou um líder implacável, de talento e sabedoria sem igual, e sempre lutava na linha de frente, juntamente com seus homens. E ainda hoje Alexandre o Grande é referência como exemplo de disciplina e ação. E se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários pedindo a parte 2. Deixe também sugestão e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!